Olá, bem-vindos ao canal Administração Antônio Marcos. No vídeo de hoje nós vamos conhecer mapeamento de processos. Antes, porém, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos assim que eles estiverem disponíveis. Dê o seu feedback ao final, positivo ou negativo, deixe seus comentários. Importante o feedback, importante os comentários, mas ainda muito mais importante, nós precisamos fazer crescer a nossa comunidade. E para crescer a nossa comunidade, eu preciso da sua ajuda. Entre em contato com seus amigos, divulgue para os seus amigos, todos os seus contatos, seus colegas, o link do canal ou o link desse vídeo, para que cada vez mais nós tenhamos pessoas participando da nossa comunidade. Vamos então conhecer no vídeo de hoje mapeamento de processos. Vamos então conhecer o mapeamento de processos. Lembremos de um mapa geográfico. O que é um mapa geográfico? É uma representação gráfica de uma determinada área. O mapeamento de processos é também uma representação gráfica, mas de um processo. E isso se faz através de fluxogramas. Fluxograma é uma técnica de representar graficamente um processo. E para isso, para poder representar graficamente o processo, eu vou utilizar de símbolos. Esses símbolos têm um nome. Notação. Então, notação é o conjunto de símbolos que nós vamos utilizar para poder representar graficamente atividades, tarefas, responsabilidades, papéis, fluxos de um trabalho, de um processo. Então, eu vou representar um processo graficamente utilizando notações, notação, conjunto de símbolos, para poder representar cada uma das atividades, responsabilidade do processo. Esse mapeamento é o fluxograma. Essa é a principal ferramenta que nós temos para poder olhar um processo e poder trabalhar as atividades, aquilo que compõe o processo, de forma a procurar torná-lo mais eficiente, torná-lo melhor, com melhores resultados. Nós temos 3 tipos principais de fluxograma que nós utilizamos no estudo de processo. O primeiro é o diagrama de blocos ou fluxograma sintético, é o mais simples. Normalmente ele é utilizado num primeiro momento, ou para você representar de uma forma mais simplificada um processo qualquer. Mas para fazer um estudo de processo, eu vou precisar de um fluxograma de processo ou um fluxograma descritivo. E aí nós temos 2 tipos de fluxograma de processo descritivo, o simples e o funcional. Esse é o tipo de fluxograma que é mais utilizado quando eu estou fazendo um estudo de processo. E depois nós temos também o fluxograma vertical. O fluxograma vertical ele é muito utilizado quando você vai orientar as áreas das atividades que devem ser realizadas. Ou a documentação de um processo qualquer que já foi estudado. Então, são os 3 tipos principais de fluxograma. Para a gente poder entender melhor, vamos pegar um exemplo de processo bem simples. Pouquíssimas atividades, poucas atividades, um processo de recepção e distribuição de correspondência numa empresa qualquer. Então, o que seria, o que seriam essas atividades? Primeiro, recepção e a conferência da correspondência. Eu vou receber a correspondência em algum local dentro da empresa, normalmente da portaria, recebo a correspondência e vou conferir uma primeira conferência que é feita na hora que eu estou recebendo, verificando se realmente o endereçamento está correto.
Realmente aquela correspondência é para aquela empresa. Depois eu vou enviar essa correspondência a um setor que vai fazer a distribuição para as áreas da organização. Então esse setor vai separar a correspondência por área e vai fazer entrega em cada uma das áreas das correspondências correspondente àquela área. Então esse é um processo que acontece em todas as organizações. É bem simples. Olha, 4 grandes etapas. Como é que eu represento isso quando eu estou falando de diagrama de bloco ou fluxograma sintético? Aquele que eu falei que é mais simples, né? Ele somente indica as atividades, sem diferenciar. São blocos de atividades. Então eu tenho, primeiro, recepção e conferência da correspondência. Primeiro bloco de atividade. Depois eu tenho o envio ao setor de distribuição. Depois eu tenho a separação por área ou setor e eu tenho a entrega nas áreas dos setores correspondentes. Veja, diagrama de bloco bem simples. Veja que eu represento de uma forma muito prática, muito simples, aquele processo. Agora, esta forma de fluxograma ou diagrama de bloco, ele não é conveniente para eu fazer o estudo do processo. E aí eu vou utilizar, então, outras formas de fluxograma. Mas para isso, eu vou precisar utilizar a notação, ou aqueles símbolos específicos que vão representar atividades, documentos, fluxos, direções, né? Então, eu tenho 2 tipos de notação. Eu tenho notação para fluxograma de processos ou descritivo, aquele que eu mais utilizo para fazer o estudo de processo. E aí, se nós pegarmos a ferramenta que todo mundo utiliza, né, o Word, o PowerPoint, nós vamos encontrar lá nas formas, né, desenhos e formas, um bloco de desenhozinhos que são os símbolos ou a notação para fluxograma, né? São vários. Isso aqui é universal. Em qualquer lugar do mundo, né, nós vamos utilizar os mesmos símbolos. Então, isso facilita muito, né, a hora que eu faço a representação gráfica, porque qualquer pessoa que conheça a notação, os símbolos de fluxograma, vai olhar aquele símbolo e já vai entender que aquilo é uma atividade, que aquilo é um início de um fluxograma, que aquilo é um documento, que aquilo é uma espera ou uma ligação de uma página para outra. São vários os símbolos. Quando você está utilizando o PowerPoint ou o Word, se você passa o cursor em cima do símbolo, vai estar o significado do símbolo. Nós vamos utilizar aqueles que são mais usados mesmo, né? Nós vamos utilizar para o nosso exemplo este aqui, ó, início ou fim, ele representa o início ou fim do processo. Vamos utilizar este daqui, aqui, ó, atividade, e vamos utilizar este daqui, ó, tá? Que representa decisão, no nosso exemplo. Tá? Depois eu tenho, para o fluxograma vertical, eu tenho já os símbolos ou a notação impressa no formulário. É um formulário, o fluxograma vertical é um formulário que eu vou preencher. Nós vamos ver lá no final, né, como é que é esse formulário. E aí, os símbolos que normalmente nós encontramos nesse formulário é o círculo, que representa análise ou operação, a flechinha, que representa transporte, o envio, né, de uma área para outra, o transporte do que está sendo trabalhado. Esse quadradinho, que é a execução ou inspeção. Nós temos este símbolo, que é a espera. E nós temos esse triângulo invertido, que é arquivo definitivo ou estoque. Às vezes, no lugar de espera, nós temos um triângulo normal, né, que é arquivo temporário ou espera. Então, nós temos esses 2 símbolos que são utilizados, ou o triângulo normal, ou este aqui, né, nos fluxogramas verticais. Como já disse,
já vem impresso no formulário, e aí nós vamos ver como é que nós utilizamos. Vamos então pegar aquele mesmo processo bem simples lá de recepção e distribuição da correspondência e montar os fluxogramas simples. Primeiro, fluxograma de processo ou descritivo, o simples. Então nós temos o início, tá? Início do processo, aquele símbolo que nós falamos. Aí eu tenho recepção e conferência. Recepção e conferência. Em seguida, eu tenho uma decisão a ser tomada. O destinatário está correto? Eu estou conferindo a correspondência, né? O destinatário está correto? Não, não está correto. Eu imediatamente já devolvo para o funcionário do correio, né? Ah, o destinatário está correto. Aí eu vou pegar essas correspondências e enviar ao setor de distribuição. Então veja que eu tenho uma verificação, uma decisão a ser tomada. Por isso é usado esse símbolo. Aí o setor de distribuição vai fazer a separação por área, ou setor correspondente para aquela correspondência, para cada correspondência. Vai fazer a entrega nas áreas e encerrou-se o processo. Então veja, aqui eu tenho um detalhamento, por isso que ele é descritivo, né? Ele é um detalhamento das atividades. Eu posso ter isso aqui ainda muito mais detalhado e mais organizado. E aí eu vou utilizar o fluxograma processo descritivo funcional. Como é que é ele? Eu vou fazer os blocos das áreas em que estão envolvidos aquele processo. Então, eu tenho, nesse processo que nós estamos trabalhando, eu tenho a portaria e eu tenho o setor de distribuição. E aí eu vou colocar o fluxograma, vou desenhar o fluxograma de uma forma que as atividades referentes à portaria estejam aqui nesta área e as atividades referentes ao setor de distribuição nesta outra área. Então, nós teríamos o quê? Nós teríamos na portaria este conjunto de atividades. O início, a recepção e conferência, verificação se o destinatário está correto, se não estiver, já devolve imediatamente para o funcionário do correio que está ali. Se estiver correto, eu vou fazer um envio ao setor de distribuição. E aí, eu tenho outro bloco de atividades aqui no setor de distribuição. Ele recepciona a correspondência. Opa, apareceu uma atividade a mais. Apareceu porque aqui eu estou detalhando e separando por setor. Então, aqui eu tenho remessa, aqui eu tenho a recepção. Depois da recepção, eu tenho a separação por área, setor e a entrega nas áreas e encerrou o processo. Então, vejam, ou utilizando o fluxograma de processo descritivo ou o simples ou o funcional, eu tenho muito mais condições para olhar o processo, entender o processo e poder trabalhar com o processo, procurando modificá-lo e melhorá-lo. Então, aqui nós temos, já vimos, diagrama de bloco, ou o sintético, o fluxograma sintético, o fluxograma de processo ou descritivo, o simples e aqui o funcional. Vamos ver então agora, conhecer o fluxograma vertical, né? Então, no fluxograma vertical, eu tenho as notações impressas no formulário. Esse é um formulário de fluxograma vertical. Então, eu tenho aqui, ó, a bolinha, tá vendo? O círculo, a flechinha. Eu tenho aqui o quadradinho, a execução, a inspeção, a atividade, né? Aqui eu tenho, ó, o triângulo, a espera ou arquivo provisório. Aqui está sendo utilizado o triângulo normal e o triângulo invertido, que é arquivo definitivo, né? Aqui eu tenho o setor que fez o estudo, o tipo de rotina, quem foi que fez o estudo dessa rotina ou desse processo, a data que foi realizado. Aqui eu vou descrever as áreas em que cada atividade será realizada e aqui a descrição das atividades. Então, eu tenho aqui o mesmo processo lá que nós estamos trabalhando, ó.
Na portaria, recepção e conferência do endereçamento. Tá aqui, ó, análise e operação. Aí na portaria eu tenho devolução da correspondência endereçada errada. Aqui eu tenho uma inspeção e execução, que é devolução. Aí do que está certo eu tenho envio para o setor de distribuição. Aqui, ó, transporte. Né? Aí eu tenho no setor de distribuição, recebimento da correspondência. Depois eu tenho a separação por área, setor e a entrega nas áreas. Então veja, eu tenho também o mesmo processo, representado no fluxograma vertical. Então veja como, como nós falamos lá no início, né? O fluxograma vertical é mais como documentação de um processo para utilização para o treinamento, para mostrar para as áreas o que compete a cada área, né? Para estudo, o fluxograma de processos, ou o analítico, né? O simples ou por área funcional, é mais adequado. E o fluxograma de bloco para uma visualização rápida de um processo, né? Onde eu tenho os blocos de atividades. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se tiverem alguma dúvida, não esqueçam de deixar após o vídeo, né, deixar sua dúvida, imediatamente eu vou procurar responder, ou enviar para o e-mail amongestão@gmail.com. Deixe seu feedback, positivo ou negativo, caso tenham gostado ou não tenham gostado do vídeo, e distribua o link do vídeo para todos os seus contatos. Nós precisamos aumentar a nossa comunidade. E nós só vamos conseguir aumentar a nossa comunidade através de vocês. Você que já assiste o canal, que já é assinante do canal. Distribua isso para os seus amigos, distribua para os seus contatos, para que a gente possa formar realmente uma grande comunidade para estudos e assuntos de administração. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.